Deus não prometeu que você seria feliz. Prometeu que você teria que escolher. E escolher quase nunca é confortável. Talvez você tenha sido ensinada que andar com Deus é viver em paz constante, sem frustrações, sem dor, sem perda. Mas essa promessa Ele nunca fez. A gente foi levado a acreditar que uma vida de fé é uma vida blindada contra o sofrimento, que a presença de Deus se manifesta apenas na ausência de problemas. E quando a realidade bate, quando a frustração chega, quando a dor se instala, a gente pensa que fez algo errado, que perdeu o caminho, que Deus nos abandonou. Mas essa narrativa de conto de fadas espiritual não se sustenta. A verdade é que Ele não prometeu ausência de luta, mas prometeu sua presença em meio à luta. Ele não prometeu um caminho fácil, mas prometeu força para a jornada. E acima de tudo, Ele nos deu a dignidade e a responsabilidade da escolha. E é nessa escolha, nesse ato de seguir em frente mesmo quando é difícil, que a verdadeira fé se revela. A mentira moderna é sofisticada. Ela diz que, se você estiver alinhada espiritualmente, a vida vai te recompensar com conforto. Se você sentir paz, é o caminho certo. Se algo doer é porque está errado. Say for difficult é porque não é para você. É uma ideia muito bonita, parece spiritual. Mas no fundo é só mais uma forma de procurar anestesia disfarçada de fé. A gente vive numa cultura que vende a felicidade como um produto de prateleira e a espiritualidade como um método de pagamento. Então você começa a espiritualizar tudo o que sente e a fugir de tudo que exige esforço. O desconforto vira desvio de rota. A dor vira sinal de fracasso. E qualquer desafio, por menor que seja, se torna uma evidência de falta de alinhamento com Deus. Essa busca por uma leveza constante nos torna frágeis. A gente para de buscar o que é certo e passa a buscar o que é fácil. A gente para de se comprometer com propósitos e passa a se viciar em sensações. E essa espiritualidade emocional que nos ensina a confiar apenas nos nossos sentimentos é uma bússola quebrada. Ela nos deixa perdidas, girando em círculos, sempre à procura de um estado de ânimo que simplesmente não existe de forma permanente. A vida real é feita de altos e baixos, e uma fé madura não é aquela que nos poupa dos vales, mas aquela que nos ensina a atravessá-los. E o dano que isso causa é real, é palpável. Você passa a medir sua vida pelo que sente. Se está empolgada, você vai. Se o clima muda, se a energia baixa, você recua. Se está difícil, desiste. Na carreira, isso é fatal. Você começa um curso novo, cheio de gás, mas na primeira dificuldade, na primeira insegurança, abandona, inicia um projeto importante, mas quando a inspiração some e o trabalho duro aparece, você trava, some. Você vai para entrevistas de emprego querendo um ambiente leve, agradável e ao primeiro atrito, a primeira crítica conclui: não era para ser. Você está esperando um sinal divino que confirme que tudo será fácil. Para mulheres acima dos 35, isso pesa ainda mais. Essa é uma fase da vida que exige estratégia, não sensação. Exige constância, não a energia do dia. Exige disciplina, não apenas motivação. Mas a fé que você recebeu talvez tenha sido uma fé feita para te acolher, parata e embaler, não para te fortalecer. E sem força, o tempo passa. Você fica paralisada, esperando o sinal de Deus. Mas Deus já te deu inteligência, já te deu talento, já te deu a estrutura necessária. O que falta muitas vezes não é um sinal do céu, é coragem aqui na terra. É a decisão de agir com os recursos que você já tem, em vez de esperar por uma confirmação que talvez nunca chegue da forma que você imagina. A verdade desconfortável é que a Bíblia nunca prometeu facilidade. Ela prometeu sentido, prometeu presença e prometeu responsabilidade. A gente precisa parar de procurar nos textos sagrados uma fórmula para a felicidade fácil. Os grandes personagens da fé não tiveram vidas fáceis. Jó não perdeu tudo por falta de fé. Ele perdeu tudo e, mesmo sem entender, permaneceu. A fé dele não era baseada na compreensão, mas na confiança. Jesus não estava em paz no Getsêmani, sentindo uma leveza espiritual. Ele estava em agonia. Ele suava sangue diante da escolha que precisava fazer. E ainda assim, ele escolheu continuar. Ele escolheu o propósito acima do conforto. O apóstolo Paulo pediu, orou, para que seu sofrimento fosse removido, para que o espinho na carne fosse tirado. E a resposta que ele ouviu foi um não, o espinho ficou. Mas ele aprendeu a sustentar o peso, aprendeu que a graça de Deus se manifestava justamente na sua fraqueza. A fé que a gente precisa para os dias de hoje não é a que evita a dor. É a que sustenta a escolha. É a fé que nos dá força para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Deus não prometeu felicidade. Ele prometeu que estaria com você enquanto você faz o certo, mesmo que doa, mesmo que o mundo não aplauda, mesmo que você se sinta sozinha no processo. Então, vamos trocar a meta de ser feliz por 3 outras, muito mais concretas e poderosas. Ser responsável, ser consistente e ser útil. Durante os próximos 30 dias,
Tome suas decisões sem basear tudo no que você sente. Use critérios reais. Qual é o impacto dessa decisão? Qual é o custo? Qual é a consequência a longo prazo? Qual compromisso eu já assumi? E quando o sofrimento chegar, porque ele vai chegar, não pergunte por que eu estou sofrendo. Pergunte: o que eu preciso fazer mesmo assim? Qual é o próximo passo responsável apesar do que eu sinto? Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Ela nos tira do papel de vítimas das circunstâncias e nos coloca no lugar de protagonistas da nossa própria história. Se você quer uma fé que te fortaleça, e não uma que apenas te embale, inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente troca a promessa de felicidade fácil pelo compromisso com o que realmente importa. Obrigada por assistir e até a próxima.